Deus te abençoe poderosamente neste momento. É com muita alegria que estou aqui conversando contigo num tema tão importante que é a prática do nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus. Nós compreendemos, você pode ver outros vídeos nossos onde nós abordamos da importância do TSD, o tempo a sós com Deus, como que a palavra de Deus nos chama a viver o TSD, mas eu sei que mesmo sabendo de tudo isso, muitas pessoas não conseguem colocar em prática, colocar ali no seu dia a dia como uma prática diária o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus. Por isso, eu estarei aqui conversando contigo por alguns minutos sobre os inimigos do TSD. Aquilo que pode atrapalhar e como você pode agir para eliminar esses inimigos do TSD. Nós escrevemos também essa cartilha, com esse tema, Inimigos do TSD, do seu tempo a sós com Deus, que é um e-book. Aqui eu imprimi para poder compartilhar com vocês, mas você pode aí baixar gratuitamente este e-book onde nós vamos estar conversando agora. Bem, tudo começa, gente, a partir de uma pesquisa que eu vi recentemente na internet, onde um site cristão fez ali uma pesquisa junto a todos os seus seguidores, milhares e milhares de pessoas. O que te atrapalha? Quais são os principais motivos que te impedem a ter a prática do devocional, do seu tempo a sós com Deus? E ali tiveram diversas respostas, respostas das mais variadas, mas existiram algumas que foram assim repetidas constantemente, e é sobre essas que nós estaremos conversando aqui. Serão sete ações que você precisa tomar e para combater esses 7 inimigos que se levantam aí contra a tua vida devocional. Bem, logo no início aqui eu coloco para vocês um localzinho que eu chamo aqui como para criar um novo hábito, um habit tracker. Como que você vai trabalhar com este aqui? O novo hábito que nós queremos criar agora é a prática do devocional, é o TSD. Então, um novo hábito TSD. E o mês que você está vendo esse vídeo. E vai ter então aqui 31 quadradinhos, cada um com seu número, que representa o dia do mês. Você vai, de acordo com os dias que você fizer o TSD, você vai pegar uma caneta ali azul e vai colocar ali um V, de que você conseguiu, você praticou o TSD. Aquele dia que por algum motivo você não conseguiu fazer o seu TSD, você acordou tarde ou teve muitos compromissos, enfim, houve alguma coisa que você não praticou, você vai colocar um xizinho com a caneta vermelha. V, um Vzinho de que foi feito, azul, e vermelho de que não foi feito. Então você enxergará ali nesse calendário mensal como que foi a tua rotina durante o mês. E isto, dia após dia, você vai percebendo. Puxa vida, eu fiz um dia, fiquei 2 dias sem fazer, fiz um dia, fiquei 3 dias. E você vai percebendo o quanto que você precisa ir melhorando. Então comece logo já com esse habit tracker, marcando ali os dias do TSD, que vai te dar uma visão, você vai visualizar o teu mês diante deste hábito que você está criando, que é a prática do TSD. Vamos para os inimigos? Primeiro inimigo, que estava no topo da lista, tempo. A maioria das pessoas diz assim: não tenho tempo, meu tempo está apertado, eu não consigo separar um tempo. Sabe, muitas vezes usamos como desculpas e outras vezes, se você for olhar, principalmente nos dias de hoje, da pandemia, as pessoas criaram novas rotinas e mudaram completamente a sua forma de trabalhar. Hoje muitos estão no home office, onde exige muito mais da pessoa, outros estão estudando também de uma forma diferente,
a forma de lazer, enfim, as amizades, tudo mudaram e mudou toda a nossa rotina e fez com que muitas pessoas se perdessem na administração da sua agenda e dando assim então uma aparência de que você não tem tempo. Preste atenção no que eu disse, uma aparência de que não tem tempo, porque todo ser humano tem 24 horas por dia, né, no seu relógio ali naquele dia, né? Aqueles que fazem muito, que produzem muito e aqueles que não conseguem cumprir todas as suas obrigações. O relógio, o tempo de horas não muda de um para o outro. Então, como que você vai conseguir visualizar isso? Primeira coisa, te deixo esse primeiro exercício. Você vai fazer uma agenda semanal antecipada. Por isso aqui, olha, nós já deixamos para você aqui no e-book, né, este exemplo, onde você vai colocar aqui, segunda-feira, quais são os teus compromissos. Marque aqui, olha, eu tenho um dentista, eu tenho uma aula, eu tenho que trabalhar de tal a tal horário, eu tenho reuniões. Vai colocando, horário após horário, tudo que você estará, né, programado para aquele dia. Terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado. Faça uma agenda semanal. Antecipadamente, faça essa agenda. Por que isso? Porque você vai perceber, quando você colocar ali nos horários certinho, que haverá muitos horários vagos que você pode estar preenchendo com a prática do TSD. Então, essa agenda da semana vai te ajudar. Segunda coisa que eu deixo para você de exercício, para que você consiga abrir na sua agenda esse tempo para o TSD. Você vai destacar as 5 prioridades da sua vida. Quais são as 5 prioridades? As principais coisas que você não pode deixar de fazer. Bem, já preenchi a primeira para você. Tá aqui, olha, a primeira já está preenchida, que é Deus. Deus precisa ser a nossa prioridade. E você vai colocar as outras 4 prioridades. Talvez seja ali a sua escola, o seu trabalho, uma academia, enfim, você vai colocar aqui. Primeiro, já estamos em comum acordo de que é Deus. As demais você vai colocar de acordo com aquilo que você considera importante na sua vida. E o que você vai fazer então? Você vai pegar a sua agenda que você construiu e vai pegar a sua lista de prioridades. E vai ver se realmente a tua agenda está alinhada com as tuas prioridades. Você vai perceber que existem sim ali brechas, existem coisas que estão sendo feitas de uma forma desnecessária. Enfim, você vai ter uma visão melhor da tua agenda, do teu tempo, e essa desculpa de que não tem tempo será eliminada. Ainda que você não tenha, você vai conseguir administrar melhor o seu tempo, para que então você comece e firme a prática do TSD. Eu ainda deixo aqui para você, né, o que eu chamo de a bênção das manhãs. Eu creio que o exemplo da busca do maná no deserto retrata muito bem a nossa busca pelo pão vivo dos céus, ou seja, a nossa busca pela presença do Senhor Jesus. E o maná, ele precisava ser buscado antes que o sol nascesse, porque depois que o sol nascia, o sol, né, o calor ali derretia o maná, né? Então deveria buscar antes do sol nascer. O que eu quero dizer com isso? O que eu entendo nesta palavra? Que o nosso TSD, o ideal é que você faça antes esse sol nascer, pode ser, né, literalmente, ou pode ser das suas atividades, né? Antes de sair para trabalhar, porque se você começar, vai trabalhar, ou vai para a escola, ou começa a fazer os teus afazeres, realmente os teus afazeres vai derreter o maná. Você não vai conseguir buscar, você não vai encontrar aquele tempo. Então, faça antes de qualquer outra coisa, né? Mas eu não consigo, meu horário. Você pode acordar um pouquinho mais cedo.
Amanhã é tão preciosa, porque por isso eu chamo a bênção da manhã, porque é o momento em que a sua mente está mais produtiva, que você sabe, ainda não entrou as preocupações do dia, não entrou ainda, sabe, as tarefas, a mente cansada, ela está ali pronta para receber as principais informações. Então, entregue de primícias os seus primeiros minutos, a sua primeira hora do dia na prática do seu TSD. Aí você fala assim, mas eu acordo com muito sono. Te dou algumas dicas também, está aqui no nosso e-book. Primeiro, vai dormir um pouquinho mais cedo. Às vezes você está usando ali da noite de uma forma que está tomando a sua energia, tomando o seu tempo de forma desnecessária, assistindo televisão até tarde, jogando até tarde, enfim. Vai dormir um pouquinho mais cedo que você vai conseguir acordar também mais cedo. Mesmo assim, acordando mais cedo, faça alguma coisa que te desperte. Né? Levanta, toma um banho, toma um café e então vai para o seu TSD de uma forma que você esteja acordado e pronto para receber. Ok? Não há desculpa mais para este primeiro inimigo do TSD, que é o tempo. Segundo inimigo do TSD, que nós colocamos aqui, é o cansaço. As pessoas dizem assim, eu estou cansado demais para fazer o TSD, certo? Como que nós vamos combater isso? Primeira coisa, se você não decidir firmemente que você vai fazer o TSD, você vai ter que tomar essa decisão todos os dias. Será que hoje eu faço o TSD? Mas será que... Não, se você já decidiu, eu uso o exemplo de Daniel. Daniel não precisou ficar todos os dias lá na Babilônia. Será que hoje eu como ou não como a comida lá do rei? Não, a Bíblia nos fala que Daniel decidiu firmemente. Então, primeira dica para que você vença isso aí é decida firmemente. Ok? Decida firmemente. Não decida molemente, porque você vai ficar sempre naquela dúvida no coração. Para você decidir firmemente, você precisa compreender a importância do TSD. Aquilo que você considera importante, você prioriza, você separa tempo e o cansaço não te tira. Você vai tirar outras coisas, mas aquilo que realmente você precisa fazer, por mais que talvez você esteja cansado ou que a tua agenda esteja apertada, você sabe que aquilo é importante. Então, a minha dica, a minha sugestão, primeiro, não deixe para decidir no momento. Deixa claro na sua mente essa convicção de que é inegociável a prática do TSD. Segundo, busque o entendimento a respeito do TSD. Eu tenho muitos vídeos no meu canal do YouTube, você pode assistir, e existem excelentes estudos que vão abordar da importância do TSD. Não é o objetivo desse vídeo, eu quero falar dos inimigos do TSD, mas estude sobre isso. Você tendo essa convicção da importância do TSD, com certeza você vai priorizar isso. E por último, examine o que talvez esteja sugando as suas energias. Sabe aquele exemplo da poda? A árvore, ela precisa ser podada para que dê mais frutos. Por quê? Porque aquele galho que não está produzindo fruto, ele está absorvendo a seiva, a energia da planta que deveria ser destinada aos frutos. Tenho certeza que existem coisas na sua vida que estão sugando a tua energia. Nós falamos sobre a gestão do tempo, mas é muito importante também a gestão da nossa energia. Você saber administrar para onde que está indo a minha energia, para onde que eu estou canalizando a minha energia. Por isso eu deixo aqui um outro exercício. Coloquei aqui um quadro com as 24 horas dos dias com uma linha. Como que vai fazer aqui, gente? Você vai escrever aqui o seu dia. O que eu faço? O que eu fiz hoje? Eu dormi de tal a tal horário. Tal horário, faça assim, sabe, exatamente como você vive seu dia. Eu fiquei jogando, eu gosto de fazer um joguinho, de pegar ali, um videogame, ou no celular, eu gosto de assistir o Netflix, eu gosto de assistir um seriado. Você vai escrever tudo. Aí o que você vai fazer?
nesta lista onde você escreveu todos os seus compromissos, tudo aquilo que você fez durante o dia, você vai ver que existe muitas coisas que você está fazendo a mais, sugando a sua energia, que não está de acordo com a tua lista de prioridade que nós vimos lá no primeiro inimigo do TSD. Coloque ali o que você tem feito comparando com a lista de prioridades. Tenho certeza que vai ter muita coisa ali que não vai bater e vai ser necessário a poda, ok? Terceiro inimigo do TSD, vamos lá? Pecado. É bem verdade. Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, Deus veio para ter o seu encontro, ter o seu tempo a sós com Adão e Eva, né? Era o tempo a sós com Deus de Adão e Eva, com o Pai, com Deus. Só que quando eles pecaram, o que aconteceu? Adão se escondeu de Deus. Sabe qual a palavra que eu quero que você guarde no seu coração dentro desse terceiro inimigo do TSD? Você não deve, quando pecar, se esconder de Deus. Você deve se esconder em Deus. Se esconda em Deus. Mergulhe na presença dele. O que vai acontecer? O diabo ele vai tentar colocar mentiras na sua vida. Que você não é digno, que você não consegue se libertar desse pecado e vive caindo nele, e você não merece estar na presença dele, que Deus, sabe, ele desistiu de você, que Deus, ele não quer mais a tua presença, né, que você esteja na presença dele, que ele se cansou de você. São mentiras, crenças limitantes, crenças que vão limitar e te impedir de fazer o TSD. Então, eu quero que você esteja com uma convicção agora, que o TSD não é para pessoas santas, é para pessoas que estão buscando essa santidade. Pessoas, né, todos nós pecamos, todos nós erramos em alguma área, mas o TSD é para este momento, para que a gente possa reconciliar. A graça de Deus, ela te alcança. A minha sugestão para você é que você busque um entendimento a respeito da graça, né? Que você possa ler versículos. Eu vou deixar para você aqui no seu e-book alguns versículos, apenas alguns, você pode pesquisar outros e ir marcando numa agenda versículos que falam sobre o perdão dos teus pecados, sobre a graça de Deus, como por exemplo Romanos 8:1, agora pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Então comece o seu TSD talvez lendo esses versículos, enchendo o seu coração dessa certeza que a graça de Deus te alcança. Entenda que o diabo ele sempre vai agir do teu passado para o presente. Ou seja, ele vai lá no teu passado, pega as tuas falhas e te acusa hoje. Deus não age assim. Deus pega o teu futuro, aquilo que ele sabe que você pode se tornar, aquilo que ele sonhou para você, e ele ministra no presente. O diabo, como acusador, ele pega o passado e te acusa hoje. Deus, como o maior, aquele que promove, que te impulsiona para o teu propósito, ele pega o teu futuro, aquilo que ele quer e ele sonha para você, e leva para você, não como o diabo para te acusar, mas para te motivar, te impulsionar para o teu objetivo. Ok? Terceiro inimigo, que é o pecado, já foi eliminado. Quarto inimigo do TSD, preguiça. A preguiça é algo terrível. Se a gente pegar o livro de Provérbios, olha Provérbios 6, capítulo 6, verso 9 em diante, diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás o teu sono? Sabe o que o preguiçoso diz? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, lança fora a preguiça.
Agora a preguiça vem junto, a procrastinação, você começa sempre colocar para depois aquilo que é necessário, e a inconstância, ou seja, a pessoa ela não consegue manter uma constância no seu TSD. Mais uma vez, eu chamo você a deixar muito claro o seu propósito, essa convicção da importância do TSD, como que é importante para que você alcance os seus objetivos. O caminho da obediência é um caminho de renúncias. Teremos que renunciar muitas coisas. Eu costumo dizer, eu tenho uma pregação, né, no nosso canal do YouTube, onde digo assim que o caminho, a obediência é um caminho de morte que antecede a honra, né? Onde Jesus foi obediente até a morte da cruz, mas Deus o exaltou. Então haverá renúncia. Então, o que eu sugiro a você? Essa planilha, para visualizar o seu tempo, como nós já temos feito, né? É muito importante também, eu vou te dar algumas dicas aqui, ó. Primeiro, eu construí essa aqui, ó, a semana da vida. Meio estranho, né? Só para você ver, deixa eu te explicar. Nós fizemos aqui uma coluna, são 90 colunas, porque cada coluna representa um ano da sua vida. São as semanas, cada quadradinho é uma semana. Então, uma coluna representa um ano, né, com as suas semanas, e temos aqui 90 colunas que representam o seu, vamos dizer, otimista 90 anos de vida, ok? O que você vai fazer? Você vai pintar, marcar as semanas já vividas, para que você visualize quantas que você tem ainda pela frente, entendeu? E você vai perceber que o tempo está passando. Por isso, lança fora a preguiça. Uma outra coisa que acho importante para que você consiga vencer essa questão da preguiça, assuma um compromisso com alguns amigos, aonde um vai cobrar o outro a respeito disso. Tem alguns amigos, né, de devocional, alguns amigos de TSD, talvez alguns que você tem discipulado, alguns da sua célula, e compartilhe com eles assim, olha, vamos nos cobrar, né, diariamente a respeito do TSD, conversando, cria ali um grupo, né, de devocional para que cada um compartilhe aquilo que Deus falou no seu TSD. Ou seja, crie um grupo devocional no WhatsApp, por exemplo. Então nós colocamos aqui esse espacinho para você fazer isso, ó, um grupo de devocional no WhatsApp. Coloca aqui alguns nomes e assume esse compromisso, né, entre vocês de um estar ali contribuindo e ajudando o outro para viver e criar essa rotina e viver, né, uma vida de devocional, né, é uma vida de oração. Não é uma oração, não é a minha oração, é uma vida de oração. Quinto inimigo do TSD. Este é importantíssimo você identificá-lo e trabalhar para destruir esse inimigo da sua vida. Sabe qual que é? Distração. Hoje, mais do que nunca, nós somos tomados por coisas que nos tiram a concentração, que fazem a gente se distrair. Por isso, as dicas que eu dou para você é que você tenha esse tempo definido do seu TSD, que você tenha um local definido, né? Se você puder ter um quarto para isso, sabe aquele filme Quarto de Guerra? Ela pegou o close do seu quarto e fez dele ali um local onde ela podia entrar e ficar ali, que ninguém a perturbasse, que ninguém a incomodava, para ter o seu tempo de oração. Se você puder, maravilha, mas se não, um cantinho da oração. Às vezes é dentro do seu carro. Você acorda mais cedo dentro da sua casa, ninguém é cristão, ninguém respeita. Você entra no teu carro um tempo antes e ali você vai fazer o seu TSD. Ou você vai procurar um local, talvez um quintal. Se você mora perto aí de uma roça, vai ali para um lugar com um verde maior, um parque. Ou seja, um local onde você consiga criar essa atmosfera para orar e ouvir a voz de Deus. Porque entenda que a meditação no TSD, diz o saudoso pastor Myles Moore, que a meditação, aquele momento que você para ouvir a voz de Deus,
é o momento mais importante da oração. Não é quando você fala, mas quando você silencia para ouvir a voz de Deus. Então você precisa ter um ambiente preparado para isso, livre de distrações. Você vai preparar isso. No seu quarto, eu deixo aqui uma sugestão para você. Você pode imprimir e recortar num papel mais duro. Tá vendo? É para você colocar ali na maçaneta da porta do lado de fora, porque as pessoas vão saber que você está em oração, está no seu TSD, não vão entrar, né, te incomodando. E segundo, servirá também como um testemunho para a tua família, que você separou aquele tempo para buscar a Deus. Além disso tudo que eu falei, sabe qual é também um dos principais inimigos? O celular. Não leve o teu celular para o teu TSD, porque vai começar a aparecer ali notificações, e-mails recebidos, o WhatsApp, vai surgir várias coisas que vão te fazer distrair. Mas eu uso a Bíblia no celular. Leve uma Bíblia em papel, impressa, né? Algumas coisas importantes você deve levar para o seu TSD, até mesmo para isso. Primeira coisa, a Bíblia. Leve um diário para você escrever o que Deus está falando contigo no seu TSD. Registre. Sabe aquele garçom que chega para fazer o pedido e quer gravar tudo na mente? Não dá certo. Ele não está respeitando o freguês que está ali. Quando você entra no TSD e não registra, não escreve, você não está respeitando aquilo que Deus está falando. Anote tudo aquilo que Deus está falando com você no seu TSD. Põe o teu celular, sabe, num cantinho de castigo. Arruma lá um lugarzinho, olha, tá de castigo. Tá de castigo. Agora, meu tempo, a minha mente, eu estou focado em Deus. Então tem esse diário de oração. Sabe o que é interessante? Você levar também um bloco, uma outra agenda para anotar coisas que vão surgir na sua mente durante o TSD. Você está ali naquele TSD falando com o pai, tal. Aí de repente, aquele boleto, se eu não pagar hoje, vai vir uns juros violentos, eu tenho que pagar hoje. Aí você fica com medo de esquecer que tem que pagar aquele boleto e a tua mente vai ficar presa em pagar aquele boleto e você vai parar de ouvir a Deus. Então o que você vai fazer? Tenha um bloquinho, tenha uma outra agenda onde você escreva: tenho que pagar o boleto hoje. Escreveu, a tua mente será liberada para continuar nesse alinhamento com Deus. Então, são coisas que você deve fazer, certo? Para que não haja distração, tá ok? Tá aí mais algumas dicas. Vamos para o próximo. Sexto inimigo do TSD é não ter um roteiro, sabe? Não ter uma sequência, se perder no meio. E muitas pessoas, principalmente aqueles que são novos na fé, eles começam a orar e passa alguns minutinhos, já orou pela mãe, pelo pai, pelos filhos, pelo trabalho, pela igreja, pelo pastor, pelo cachorro, pelo passarinho, orou por tudo, e quando olha, não deu nem 5 minutos, e fala: e agora? O que eu faço no TSD? Então, para que você possa aumentar e ter eficácia no seu TSD, eu escrevi um tempo atrás que eu chamo de Guia Prático TSD, e havia ali um reloginho de oração com 12 momentos que formava esse roteiro. Te indico, né, esse Guia Prático TSD, mas eu coloquei para você aqui, ó, o reloginho com cada um deles. Se você ficar 5 minutinhos em cada um desses aqui, que são 12, você já terá 1 hora de prática de TSD. E aqui tem todas as dicas, né, para que você possa viver isso. Então, crie este roteiro. Último inimigo aqui que eu vou estar mencionando a respeito do TSD. Sabe qual que é? Fome. Você precisa ter fome pela presença de Deus. Deixa eu te explicar essa questão. Entenda isso. A fome física, vamos dizer física, é algo natural para o ser humano. O ser humano, ele sente essa fome. Ele ficou um tempo sem comer,
ele precisa se alimentar, o corpo pede. O espírito, da mesma forma, também vai pedir. Você precisa aprender a ler, né, a linguagem do teu espírito. Vai desejar algo. A questão é que, da mesma forma que na área física a gente comete alguns erros, espiritualmente a pessoa também comete. Ela tem o horário certo para se alimentar, ela tem a comida certa para comer, mas aquele prazer de fazer aquele lanchinho um pouquinho antes, sabe? O almoço está preparado, meio-dia está aquele almoço que vai te sustentar, comida saudável, mas dá 11 horas da manhã, a fome começa a bater, aí você fala, sabe de uma coisa, vou fazer um lanchinho, vou comer um salgadinho, vou comer aqui, e come uma coisa na rua, enfim. Aí você tira o apetite. E quando chega a hora de se alimentar, que vai trazer saúde para você, você já não tem mais fome. Você estragou, né, o seu apetite. Espiritualmente, muitas pessoas fazem isso. O seu espírito, a sua alma está clamando pela palavra, pela presença de Deus. E a pessoa vai para um boteco qualquer e come qualquer salgadinho, qualquer, como diz o mineiro, qualquer imbondo. Vai lá e, sabe, abastece a sua alma com lixo. Entra ali, mas eu não estou legal. É a alma pedindo para você orar. Você lê a Bíblia, eu estou meio desanimado. É a alma pedindo, o Espírito pedindo, entre na presença de Deus. Aí você vai, eu vou assistir um seriado, vou jogar aqui um pouquinho no celular, vou bater papo aqui no WhatsApp, vou ficar vendo esses vídeos um após o outro, aquilo ali é uma armadilha, gente. Não, o vídeo é pequenininho, poucos segundos, só que um vai emendando o outro, quando você vê, você fica horas ali naqueles vídeos. E o que você está fazendo? Você está tirando o seu apetite, você está estragando o seu apetite da presença de Deus. Então, você precisa ter fome pela presença. Bem verdade que, quando uma pessoa está doente, ela perde o apetite. Mas sabe o que se deve fazer? Comer mesmo sem apetite. Porque se você parar de comer, aquela doença vai cada vez agravar mais. Mas quando você se alimenta bem, a doença ela vai sendo eliminada por uma boa alimentação. Então, algumas coisas que você deve fazer é se alimente no TSD mesmo sem fome. Tenha este compromisso, vá mesmo sem fome, entendendo de que aquilo é o melhor para você. Para que você visualize isso, eu fiz aqui um outro quadro que é: o que eu faço quando estou cansado? Escreva aqui. Quando eu estou cansado eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar, né, um gamer, eu gosto de assistir uma série. O que você faz? Você vai descobrir aqui o que você está se alimentando e o que está tirando o seu apetite. Uma outra coisa que é fantástica é poder estar abençoando outras pessoas. Porque entenda que o discipulado em si, quando você cuida de alguém, você só pode entregar algo quando você recebe também de Deus. Porque nós somos este meio de Deus para abençoar outros. É igual lá no Salmo 23, quando o salmista diz assim: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A unção de Deus ela vem sobre as nossas vidas para transbordar, para que outras vidas sejam alcançadas por essa unção. Quando você tem o compromisso de discipular, de cuidar numa célula, outras pessoas, vai te forçar a buscar mais. Quando eu tenho um compromisso de dar uma aula, de pregar, eu tenho a responsabilidade e me força a orar mais, a estudar mais, para que eu tenha conteúdo para passar para aqueles que estão me ouvindo. Então, quando você tem pessoas que você está cuidando, discipulando, liderando, te força a buscar mais esse alimento para você. Viu? Então, nós colocamos aqui pessoas que eu posso ajudar. É o último exercício que nós colocamos aqui para você. E agora,
O que fazer? Apenas comece. Apenas comece. Comece hoje mesmo. Já defina isso. Começa. Identificou algumas coisas, ou talvez todas. Faça esses exercícios. Como eu disse, acompanhado deste vídeo, você pode e deve baixar esse e-book gratuitamente. E se quiser, você pode imprimir, né? Você precisa imprimir, talvez só as folhas para os exercícios, imprima bem grande, coloque ali para que você pratique. O importante é começar. Todos os homens e mulheres que tiveram sucesso na sua vida com o seu propósito eram homens que tinham vida de oração. Não basta orar, não basta, sabe, alguns momentos eu faço uma oração ou ter alguém que ora por mim. Você precisa ter vida de oração. Você precisa praticar diariamente o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus. E com essas ferramentas, 7 inimigos serão eliminados da sua vida. E com certeza, o próprio Espírito Santo, a palavra de Deus, estará te mostrando, te iluminando, para que você possa romper diante de todos os outros inimigos que possam aparecer. Deus te abençoe, né, que você possa viver o propósito de Deus. E lembre-se, só tem uma forma de construir um prédio, é deixando firme o alicerce. E o TSD é o alicerce da sua vida. É a base aonde você constrói toda a sua vida. Deus te abençoe, né? Espero grandemente que tenha sido essas palavras, esses ensinamentos, esse exercício possam revolucionar a sua vida de oração. Deus te abençoe em nome de Jesus.